ou no momento dela se cumprir, tinha a moça preparada e aquela escritura era para ela, entenderam? Aquela escritura era para ela. Me liga esse microfone aqui, porque esse som aqui está muito ruim. E aquela escritura era para ela, não era para outra moça, mas para ela. Então, o que eu quero dizer nesta noite, onde nós vamos discorrer, a escritura para o dia sempre terá alguém para receber, para crer, e a escritura se manifestar através daquela vida. Ninguém poderia realizar as obras que o irmão Branham realizou. Malaquias capítulo 4 era para ele. Apocalipse 10:7 era para ele. São Mateus 17:11 era para ele. Também São Lucas capítulo 17 e versículo 29 e 30 era para ele. Qualquer outro que quisesse encaixar naquela escritura não tinha espaço. E Deus mostra que aquela escritura, para aquele dia, para aquela hora, é para aquela pessoa. No caminho de Damasco. Uma coisa que eu quero deixar bem claro nesta noite, que você vai ler duas passagens na Bíblia, que diz, uma escritura diz que os que estavam com Paulo o viram, mas não viram. Depois outra escritura diz que eles não viram, mas ouviram. Mas eu digo que eles viram, mas não ouviram. Que a escritura não era para eles. Aquela escritura era para Paulo. Não era para quem estava ao seu redor. Saulo, Saulo, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O pilar de fogo foi visto por todos, mas a voz só Paulo ouviu. No Rio Jordão, quando o Espírito de Deus desceu e apontou para baixo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, quem ouviu foi só João. A multidão ao redor do rio não ouviu, porque aquela escritura era para João naquele dia. Aquela escritura era para Paulo, ali no caminho de Damasco. Aquela escritura era para Maria, não era para qualquer outra virgem que tivesse por ali, mas era para ela. E quando a escritura se manifestou a ela, ela abraçou a escritura na hora, imediatamente, sem arrazoar. Paulo não arrazoou, João Batista não arrazoou. Quando a escritura é para aquela pessoa, para aquele dia, ele não arrazoa, porque Deus tem o homem preparado, Deus tem a pessoa preparada e a escritura preparada para aquele dia, para aquela hora, não vai ser para outra pessoa. Sabem, eu estou estudando lentamente, mas bem detalhado, a mensagem que este Melquisedeque, eu creio que esta escritura tem muita coisa para a gente explorar, porque, na verdade, nós tivemos uma primeira puxada dentro da mensagem. Aquilo não trouxe fé para o rápido. Nós tivemos uma segunda, também não trouxe fé para o rápido. Mas a terceira traz fé para o rápido, que é na terceira que está os 7 trovões. Então, nós temos maravilhosos cultos, como nós tivemos final de semana, sem sombra de dúvida, mas não é isso ainda não.
Não pense você que é isso, porque não é. Nós temos que ir muito na frente desses acontecimentos. Sem dúvida é Deus, sem dúvida o Senhor está se manifestando em nosso meio, não tenho dúvida da presença do Espírito Santo em nossos cultos aqui, mas fé para o rápido, manifestação para o rápido, ainda não é isto. Nós temos que ir além. Aonde se encontra esses 7 trovões? Por que estou dizendo isto? Porque o irmão Branham teve muitas manifestações na vida dele e não era o momento para aquilo. Vamos pensar numa coisa aqui. O irmão Branham, além dele ouvir no Rio Ohio a voz do Senhor, lá no pé de álamo, lá na caverna em 1946, além do irmão Branham ressuscitar os mortos, ressuscitar o peixinho, curar aquela gambá, não era aquilo. Aquilo era uma preparação para a abertura da palavra. Deus estava preparando. Quando ele parou a tempestade, veja, quando ele parou a tempestade, e o Senhor disse para o irmão Branham, para passear com ele lá na montanha, e o irmão Branham ficou impactado, que ele, quando começou a caminhar, os animais não tinham medo dele. Só que o irmão Branham não sabia que ele não estava ali numa condição humana, são os animais que corriam dele. Que o animal selvagem viu o cheiro de seres humanos, eles são marisco, eles correm, e eles, em vez de correr, vieram ao encontro dele. Por isso, que quando ressuscitou o peixinho, quando criou os esquilos, quando ele deu aos filhos de Moser, right? Quando ele deu os filhos de Mount Dalton, tudo aquilo era manifestação. Mas o que aconteceu de verdade foi quando se cumpriu a escritura de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Ele tinha que revelar os mistérios. Teve muitos grandes acontecimentos, mas não tinha mistério revelado. Mas quando Apocalipse 10 e verso 7 se cumpriu, agora estava trazendo a revelação dos selos. Agora estava abrindo a palavra. Estava começando lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro de Gênesis e terminando no 22 de Apocalipse. Toda a escritura agora está aberta. Então agora é hora sim dessa manifestação trazer fé para o rapto. Abertura da palavra traz fé para o rápido. Abertura. A revelação dos 7 trovões que traz fé para ser arrebatado. Tivemos tantos grandes episódios no passado. Se nós fôssemos dizer isso também, Osborne ressuscitou muitas pessoas. A Allen ressuscitou. Oral Roberts também ressuscitou muitas pessoas. Porém, nunca tiveram febre rápido. Vocês estão entendendo aonde eu estou mostrando esta escritura? A escritura para o eleito tem que se cumprir na vida dele, para ele ser raptado. Se ele estiver dentro do quadro, se ele estiver na eleição de Deus, ele será raptado. Se não tiver, nada vai resolver o assunto dele. É em vão qualquer esforço. Por exemplo, quando ele falou de João Batista, foi bem na era do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 40. A voz do que clama no deserto.
O mesmo profeta falou que uma virgem conceberia. Agora você observa que, quando chegou o momento, o anjo Gabriel desceu na terra, ficou do lado direito do altar, quando Zacarias estava oferecendo aquele dia o sacrifício. Coube a ele naquele dia ir oferecer o sacrifício, foi quando o anjo veio para anunciar que ele teria um filho na sua velhice, ele e a sua mulher Isabel. Passaram 6 meses, esse mesmo anjo volta. Ele vem para uma moça, ele vem para uma virgem anunciar que a escritura de Isaías 7,14 agora vai se cumprir na vida dela. Então, você vê que o precursor e o precursado, sempre o precursor vem primeiro, sem sombra de dúvida, e logo o precursado. Se João viesse com a promessa de Isaías 40, e também 40 verso 6, e se João viesse com a promessa de Malaquias 3, e o Senhor Jesus não aparecesse em cena, então alguma coisa em algum lugar estava errado. Teria que então buscar nas Escrituras qual era o ministério de João. Mas quando apareceu o precursor, quando o precursor veio lá do deserto, era tempo para ir apresentar o Messias. Os dois tinham 6 meses de diferença de idade. Quando João veio do deserto, ele veio para apresentar o Messias. Os dois se encontravam na terra, o precursor e o precursado, o profeta e a palavra. Por que Deus faria diferente em nossos dias? Que ele enviaria o precursor, mas não teria o precursado. Isso talvez as pessoas não calculem a grande diferença que isso está fazendo na igreja da mensagem. Que coisa incrível! Se na primeira vinda tinha um precursor, João, que apresentou o Messias, só na sua segunda vinda de Malaquias 4, Malaquias 4 vem sozinho, e ele não aponta para o precursado? Como ele pegou na mensagem ao nascer do sol e apontou para aquele que estava na nuvem, dizendo: ali está ele, o supremo juiz. Então, sem sombra de dúvida, a diferença, e você vai perguntar, mas por que as pessoas não veem isso desta maneira? Eu estou acabando de dizer que a Escritura é para o dia e para a pessoa daquele dia. Não é endereçado a outro, foi endereçado a Paulo, foi endereçado a João, foi endereçado a Moisés, lá no Monte Horebe, entendeu? É endereçado à pessoa da hora, a pessoa que Deus prepara para aquele dia. Eu acho, amados, que nós vamos, se Deus me der graça para continuar com este assunto, que eu estou começando nele agora, dar uma esticada nele nesta semana, se for a vontade do Senhor. Eu só quero dizer uma coisa, que você não vai pôr ninguém no arrebatamento, por mais que você chore por ele, por mais que você ore por ele, não vai acontecer. Não tem como acontecer. Você não vai dar o novo nascimento a uma pessoa se ela não está predestinada para nascer de novo. Não vai acontecer esse novo nascimento. Não vai mudar a vida dela. O que muda,
O sermão é o caminho que aponta para onde você deve ir. Mas o ensinamento aponta se aquele ensinamento é para a pessoa, se é indicado para ela. Se não for, pode ensinar o quanto você quiser, que ela nunca irá captar nada. É vedado a ela entender aquela hora, entender a mensagem para aquele dia. É vedado a ela. Não tem como. Agora, como que esta moça se comportou diante daquele anúncio, diante daquela mensagem? Como que Paulo se comportou diante do pilar de fogo diante dele e a voz falando com ele? Como Moisés se comportou diante da sarça ardente no Monte Horebe? Era para Moisés, era para Paulo, era para Maria, era para essas pessoas. E hoje, a terceira puxada é para um número muito pequeno, reduzido de pessoas. Porque não haverá rápido na primeira e na segunda puxada. Por exemplo, para ter uma ideia, vamos dizer assim, se no ano 1800, eu estou colocando bem remoto, porque eu não tenho nenhuma ideia de quando a televisão surgiu no mundo. Se você tem, passa para mim, porque eu não pesquisei não, quando começou. Mas foi 1900, não tinha televisão ainda, tinha? Em 1900 não tinha? Primeira metade, daria o que, 1940? A década de 20 ou 30. Então vamos voltar lá em 1906, na era pentecostal. O que você acha? Se eu chegasse e pregasse para aquele povo, pregasse para o povo de Wesley, para o povo de Martim Lutero, que estavam por ali, que a gente ia ter vozes e imagem da pessoa em tempo real. Eles creriam? Eles creriam? Olha, nós vamos ter um determinado equipamento que vai trazer as pessoas em tempo real, cantando, falando conosco. Lá, eles não creriam naquilo, porque não era tempo para eles receber aquilo. Não era momento para aquilo. Então eles não creriam. A mensagem, a terceira etapa é a mesma coisa. É o tempo dela. E tem um povo para receber. Se ele é para este tempo, ele receberá. Se não for, pode passar mais alguns 500 anos que eles não vão sair, não vão tirar o pé do chão. Lá no princípio, deixa eu condensar uma coisinha aqui, não tinha luz. Não tinha. E disse o Senhor, haja luz. Então, na visão das pessoas que teve, pum, uma explosão e a luz abriu, não é isso? Mas não foi assim. Não foi assim. Olha, todas as plantas estavam na terra. Todas as sementes estavam na terra. Cada filho de Deus estava na mente de Deus. Mas eles não viriam a menos que o Senhor chamasse. Eles não viriam a menos que o Senhor chamasse. Um araucária, para quem não sabe, é pinheiro, que estava lá na terra. Ele só veio
Porque Deus disse pinheiro. Ele disse pinheiro, araucária, sei lá o nome científico disso. Ele falou o nome de cada planta, falou o nome do eleito, então eles se manifestam. Sem ele citar, sem ele chamar, ninguém se manifesta. Se você se manifestou, porque ele te chamou. E se não há nenhuma manifestação de Deus ali, porque o Senhor não passou por ali. Então, quando ele disse haja luz, a luz veio. Eu não posso precisar para você o quanto demorou para a luz vir, mas a palavra tinha falado e a luz tinha que vir. Este corpo aqui, você sabia que ele é um pequeno cosmo? Este corpo é um pequeno cosmo, é um microcosmo, isso aqui. Tudo que está no mundo está aqui. E ele estava em escuridão. Você estava em alguma igreja, alguma religião, em algum credo por aí. Mas quando surgiu a mensagem, era Deus dizendo, agora vai haver luz nesse corpo. Haja luz. Ele começou a abrir a palavra. Ele deu para você uma etapa. E a etapa primeira que ele te deu, ele te justificou. Você se arrependeu, ele te justificou. Passou por uma outra etapa, ele agora vem e te santifica. Agora você está numa outra etapa de santificação. Santificado é ser separado para um serviço. Depois, ele agora vai passar com o fogo divino neste velho corpo e lhe dar uma nova natureza. Você santificou, agora você vai nascer de novo. E só a palavra, só o fogo do Espírito passando nesta vida que tira a velha vida, tira o velho homem, tira todos os resíduos do pecado. Agora então você nasceu de novo, ele te deu o Espírito Santo, agora você é uma nova criatura, agora você é um novo mundo. Porque agora você tem luz, agora você foi batizado, você foi justificado, você foi santificado, e ele te encheu com o Espírito Santo. Mas não para por aí, tem mais um passo, é o último. Ele vai pegar isto aqui e vai levar para casa. Essa é a etapa do arrebatamento. Você passou por 3 processos. E nós sempre entramos para um 4º processo. 3 homens na fornalha. O 4º homem foi libertação. 3 dias Lázaro morto. No 4º dia, ele ressuscitou dos mortos. Então, ele vem, te justifica, te santifica e batiza com o Espírito Santo. E a última etapa, ele toma esta obra que ele terminou e leva para casa. Aí o homem, a mulher, que passou por essas 3 experiências, agora é uma obra consumada. Quando Michelangelo foi lá no campo e pegou uma pedra, ou seja, uma rocha lá, um mármore, um granito, e levou para sua ateliê e olhou assim, era uma pedra bruta. Ele olhou naquela pedra e viu Moisés naquela pedra. Viu Moisés. Moisés era um atributo. A figura de Moisés era um atributo, era um pensamento que estava no escultor. E ele então foi esculpir, ele foi trabalhar, gastou uma parte da sua vida, até que aquele bloco rústico de pedra transformou em um homem, pela inspiração de Michelangelo, era Moisés perfeitamente. Aquilo estava em Michelangelo. Ele pôs para fora a obra-prima que estava dentro dele.
cada santo, cada eleito, não importa onde ele esteja, de onde ele veio, quem ele seja, se ele estava na mente de Deus, Deus está trabalhando nesta obra-prima, e Deus vai esculpindo esta obra, até que ele olhe para esta obra e veja ele nela. Amém? Aí a obra está concluída. Então, Deus tem que ver Cristo em cada um de nós. Cristo. Primeiro era o pilar de fogo. Pilar de fogo, eu tenho uma longa lição aqui. Pilar de fogo. Depois, o pilar de fogo mudou. Transformou num homem. Deus em morfe. Pilar de fogo, Deus em morfe. Transformou num homem. Este homem veio com uma missão de redimir o homem caído, que era Cristo. E quando Cristo levanta, redime a raça adâmica caída, agora, então, esta raça que ele redimiu tem que ser exatamente como ele. Não será nem um pouquinho diferente dele, essa raça caída de Adão. Primeiro, eu falei esses dias, e eu não tinha achado a escritura, e eu achei agora, achei nessa mensagem aqui. Isso é um assunto bastante importante. Você quer ver? Eu vou ler aqui para vocês verem. 56. Notem, no princípio, porém antes o eterno, notem, no princípio era o verbo. Quando o tempo começou, era a palavra. Porém, antes de que fosse a palavra, era atributo. Antes de ser a palavra, era atributo, um pensamento. Então foi expressado este pensamento. No princípio, era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Isso é, esta pessoa misteriosa. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Guardem isso. Ali agora, guardem isto. Notem, seu primeiro ser foi Espírito, seu primeiro ser foi Espírito. Deus sobrenatural, o grande eterno. Segundo, ele começou a se formar para a carne numa teofania, chamada a palavra, um corpo. Então este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora, chegaremos a isso. Vejam bem. Primeiro, era o pensamento. O pensamento tornou-se a palavra. E Deus não podia pegar na mão de Abraão. Ele não podia comer com Abraão, porque ele era uma teofania. Mas você observa que entre a teofania, que é o capítulo 14 do livro de Gênesis, mais 4 capítulos na frente, é o 18, você já encontra a teofania em carne. Primeiro tem que ter uma teofania, depois o corpo de carne. E Deus veio falar com Abraão, e estava numa teofania. Deu pão para Abraão comer, deu vinho para Abraão. Agora digo uma coisa, isso é muito grande.
Se Abraão não comesse aquele pão, não bebesse naquele vinho, ele não receberia o vinho na sua casa. Porque ali o profeta fala que Melquisedeque deu de si mesmo para Abraão. Era o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a palavra. É isso que a igreja recebe a palavra. Se você come a palavra, você vai ser transformado em um corpo palavra. Então, logo mais adiante, já não era mais uma teofania. Aquela teofania agora estava num homem chamado Elohim, que agora podia falar, apertar a mão do velho patriarca, agora ele podia comer com ele e discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Aquele anjo que estava naquele pilar de fogo lá, aquele anjo, o sétimo da constelação, a teofania de irmão Branham, se ela não tivesse aqui na terra, o irmão Branham não teria como discernir os pensamentos. Ele discerniu que ele é o corpo de carne redimido, o corpo de carne redimido, e a teofania discernia os pensamentos. A junção dos dois completou exatamente a teofania e o corpo de carne. Agora, outra coisa, só eleito tem teofania. Ponto. Sem sombra de dúvida. Só eleito tem teofania. Virgem nessa não tem teofania. Porque quem é o anjo que estava lá, que batalhou com Miguel? É o anjo. Esse anjo seu, é a sua teofania que estava lá, batalhando com Miguel. Mas tinha virgem nessa batalhando lá? Não tinha. Então, só eleito tem teofania. Agora, se você tem uma teofania, ela está ministrando para você os 7 trovões. Ela está ministrando para você a abertura, a revelação de todos os mistérios. Então, não é questão da pessoa não entender. A sua teofania tem uma função de revelar os mistérios, porque ela é o corpo palavra. Amém? Deixa eu seguir mais um pouquinho só. Aqui ele diz o seguinte. Ele diz que o profeta diz que a revelação é soberana. Eu achei isso aqui muito importante. Ele diz: vocês recordam como lemos as Escrituras? Não para o que quer, ou para o que corre. Eu li o texto, né, de Romanos 9, eu estou só citando aqui porque está aqui. E para que sua predestinação pudesse permanecer verdadeira, ele podia escolher antes de qualquer tempo. Deus é soberano em sua escolha. Sabiam vocês disso? Deus é soberano. Quem estava lá atrás para dizer-lhe uma maneira melhor para fazer o mundo? Quem se atrevia a dizer a ele que ele estava conduzindo o seu negócio incorretamente? Mesmo a própria palavra em si mesma é muito soberana. Mesmo a revelação é soberana. O que é soberano? É você e ponto. Jacó, eu te escolhi. Esaú, eu te rejeitei. Isso é soberania. Faraó, eu te levantei para em ti mostrar o meu poder, para que o mundo saiba que eu tenho poder. Levantei um faraó para me opor. Deus levantou um grande homem chamado Golias, e pegou o menino loirinho assim, cabelinho encaracolado, nesse tamaninho assim. O que era aquilo? Era soberania. Agora, você acha que aquele moleque ia ter coragem para enfrentar aquele homem? O tamanho daquele homem, o exército filisteu? Mas a experiência de Davi
Diz assim, este incircunciso, esse ímpio, vem desafiar o exército do Deus vivo. Se os meus irmãos, se o exército de Israel está com medo, eu vou enfrentá-lo. Lógico, ele pegou 5 pedras lá. Só usou uma, né? Agora, aqui diz o profeta, mesmo a revelação é soberana. Ele revela quem ele quer revelar. A própria revelação mesmo é soberana em Deus. Assim é como as pessoas pisam nas coisas e omitem as coisas e se chocam com as coisas, e não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Aonde está isso? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus se exultou quando viu isto. Um dia lá em São Mateus 13, os discípulos perguntaram, por que o Senhor fala por parábola? Porque a eles não é dado compreender e entender o reino de Deus, mas vocês sim. Com vocês eu não falo por parábola, eu falo abertamente. Amém? Então, os 7 selos é escrito, é pregado e ensinado em parábola. Disse o irmão Branda, é em parábola. Mas você tem dificuldade para ver? Você tem dificuldade para entender? Absolutamente. Por quê? Porque esta parábola te é revelada. Aponta um leão, aparece um cordeiro. Apocalipse 5, ele veio lá da eternidade, gente. Ele está vindo da eternidade. Quem veio? Então, em primeira mão, disse, eis o leão. Ele voltou, um cordeiro vem da eternidade. Aonde estava esse cordeiro? Na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Quando foi feito? Quando se fez o livro da vida? Quando o cordeiro foi sacrificado, lá o livro estava, e lá estava você naquele livro. Agora, não importa a circunstância, cada eleito terá que se manifestar, porque você estava nele antes da fundação do mundo. Isto é soberania. Isto é ser soberano. Talvez tivesse pessoas, por exemplo, muito melhor que Jacó, era Esaú, muito melhor, incomparável, mas não importava quantas coisas acontecessem, Jacó era o homem que Deus tinha levantado para chamar Israel. Tinha tantos grandes homens na primeira vinda de Cristo, mas Deus vai lá no deserto e traz um homem que não estudou nem um dia na escola deles, para precursar o Messias. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Ele é soberano, e se você está dentro do plano soberano, sem sombra de dúvida, não tem como, minha gente. Se a luz atinge a semente, ela terá que manifestar o que está dentro dela. O sol nunca brilhou por completo. Tome as 7 eras da igreja, e você vê, durante as 7 eras, que tinha uma parte de escuridão e uma parte de luz. Mas neste tempo, o sol atingiu a semente por completo, porque toda a palavra está aberta. E a palavra é Cristo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, esta semente recebe exatamente toda a luz. Tudo que o sol tem de energia está na semente. Se você pega uma fruta madura, foi o sol que amadureceu. Ela é doce, o sol pôs doçura dentro dela.
Tudo veio do sol, tudo que está aqui dentro daquela fruta, tudo que está dentro daquela semente, que se manifestou através da semente, veio do sol. Tudo que está na noiva vem de Cristo. As 7 eras da igreja, as 7 virtudes daquela pirâmide. Enoque fez a pirâmide. Se perguntasse para Enoque o que aquilo significava, assim, ó, eu não sei, o Senhor mandou fazer. Eu não sei explicar, mas o Senhor mandou fazer essa pirâmide. E ali estava a Bíblia, ali estava a noiva, ali estava todo o mistério dentro da pirâmide. Todo o mistério estava ali. Agora, veja bem, nós viajamos por esses 6.000 anos, trazendo sombra, sombra e sombra e sombra. Tudo era sombra, tudo era sombra. A mudança do corpo de Abraão, de um velho para um jovem, era sombra. Elohim na sua casa, num corpo de carne, ele foi e foi embora, fazendo uma sombra. Mas teria um dia, viria um tempo, que nós não teríamos nenhuma sombra mais. Nós não teríamos nenhum tipo mais. Nós não teríamos mais nada para se comparar, porque chegou o tempo da semente manifestar, exatamente como ele. Se perguntar aonde está o Messias, você daria a resposta. Se perguntar onde está Cristo hoje, você teria a resposta. O mundo inteiro não responderia isso, nem o povo da mensagem responderia isso. Aonde está Cristo? Onde está o Messias? Pergunte! Se ele é um revelado, ele vai dizer: Messias está aqui, Cristo está aqui, eu sou a manifestação dele. Amém? Eu sou a manifestação dele. Por que eu sou a manifestação dele? Porque tudo que ele é me atingiu. Eu era uma semente que estava na terra. Ele me chamou para fora, me chamou pelo nome. Eu saí, e o sol da justiça, toda a palavra, projetou nesta semente. E tudo que tinha naquele sol entrou dentro de mim. Agora, então, eu sou produto da palavra, produto do calor do sol, produto da justiça de Deus, produto da eternidade, produto da soberania, produto da predestinação, produto da eleição, a chamada divina. Então, nós temos grandes e maravilhosos tempos, mas precisamos com muita urgência ir além disso. Ir além disso. Vocês se lembram uma vez que o Mombrana olhou para a mão dele? Lembram-se? Era uma mão bem jovem. Passou a mão nele, ele era um jovem. Foi nessa ocasião lá na montanha. Ele teve a experiência de receber um corpo novo deste lado de cá. A sua mão era jovem, não era mais enrugada, a sua pele era jovem, olhou para sua esposa, era uma jovem também, lá na montanha. Amém? Isto está apontando, mostrando para a noiva que aquele que mudou o corpo de Ilhambrana é o mesmo que está mudando a noiva. Ele apenas mostrou em um pequeno flash o que ele vai fazer com esse corpo mortal. Por isso, Melquisedeque, nós temos muito que ver sobre este assunto, e eu vou falar desse assunto nesta semana, querendo o Senhor. Aqui está a minha mensagem para a nossa oração. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.